Bom dia a todos, novamente. O Guilherme roubou um bocado aqui a minha introdução, não é? Não se faz, mas parece que foi combinado, mas não foi. Antes de mais, também dizer que naturalmente uma palavra de agradecimento à DSPA pelo convite, aqui na pessoa do Guilherme, naturalmente, e dizer que o Guilherme há pouco, quando disse que vieram até ao Porto e tal, pensaram, estava a ser claramente modesto, porque a DSPA corre o país todo com diversas iniciativas de divulgação destes temas, etc. Naturalmente que aqui esta conferência tem aqui uma dimensão um bocadinho maior e realmente trouxeram de Lisboa para o Porto e muito bem, e depois voltaremos a ter outra edição também em Lisboa daqui a uns meses. Realmente, aqui as duas apresentações iniciais dão um mote ideal aqui para a apresentação do que eu vos queria trazer hoje. Para começar, Miguel Portela falou da necessidade da mudança e de não termos receio dessa mudança, e a Liliana de pensar estes futuros digitais. E é isto que no Atract queremos fazer, ou seja, sermos um instrumento para essa mudança e para não termos receio de experimentar e avançar para esses futuros digitais. Aqui, aliás, o Miguel Portal também falou de um ponto interessante desta dominância, este domínio completo dos Estados Unidos, principalmente, e também em grande parte da China, nestas áreas, e nós, União Europeia, somos muito lentos a tratar disto. E realmente estes instrumentos, estes consórcios, tentam contrariar um bocadinho essa tendência, mas realmente a história já vem um bocadinho a nosso favor, mas contra nós. E porquê? Esta história já vem há cerca de quase uma década, como é que estas iniciativas aparecem, e se calhar nesse tempo os Estados Unidos aceleraram um bocadinho mais. Portanto, nós e a Nesctec estivemos envolvidos num primeiro projeto de pensar, um pedido da própria Comissão Europeia, pensar o que é que seriam infraestruturas de inovação distribuídas para que o impacto pudesse ser maior. Depois disso foi criada uma primeira rede destes Digital Innovation Hubs, desde aqui há uns 5 anos aproximadamente, e aqui o Atract surge há já mais de 3 anos, também por aí, claramente em 2020 e depois em 2021 com uma aceleração um bocadinho superior. E portanto nós estamos agora, ao fim de todo este tempo, com vontade de estar com os pés no chão, dar corda aos sapatos, como costumamos dizer aqui no Porto, e avançar. E é isso que queremos, portanto, essas infraestruturas de inovação, o que pretendem, e já na altura se pensava nisso, quais seriam as tecnologias que eram disruptivas, como conseguir ligá-las, etc. E nestes primeiros projetos, lá está, uns anos atrás, falava-se nas Key Enabling Technologies, tecnologias para a indústria, nanotecnologia, as comunicações, mas depois começamos, como todos, a pensar quais eram as tecnologias que realmente marcavam aqui a diferença, eram disruptivas para o mercado. E foi com isso que avançamos, como mandato também da Comissão Europeia e depois respectivos Estados-membros, a olhar essencialmente para a inteligência artificial, o AI, e a computação de alto desempenho, o HPC. E principalmente como é que conseguimos casar estas duas tecnologias, sejam elas separadas, mas também trabalhar com elas juntas, casar para que as organizações conseguissem, ao utilizá-las, ter ganhos de eficiência muito mais fortes e fazer a tal diferença para aqueles grandes grupos americanos, essencialmente. Com isto, estas tecnologias conseguem então adaptar e apoiar e promover a tal transição digital que parece assim uma coisa um bocadinho, vou dizer esotérica, mas que pelo menos é tão abrangente que a certa altura não se sabe muito bem de que é que se fala. E aqui nós olhamos principalmente para os principais desafios que estas tecnologias, a implementação destas tecnologias nos traz, e com isso liga também aos objetivos da implementação do nosso consórcio. E naturalmente este consórcio o que é que nos traz? Como o Guilherme disse, o que pretende é trazer de uma forma financiada serviços especializadíssimos, e já lá vou daqui a pouco, principalmente a PMEs e startups, mas também a alguns grupos um bocadinho maiores, para experimentarem soluções muito específicas em AI e HPC, e mais uma vez também combinadas,
lá está, de uma forma financiada. Portanto, nós, como consórcio, estamos a ser financiados para prestar esses serviços e ajudar estas empresas. Portanto, aqui os principais desafios, como eu dizia, na prática estão mapeados com os nossos objetivos. Antes de mais, é perceber como é que nós conseguimos ajudar empresas de base tecnológica a desenvolverem novas soluções com base nestas duas tecnologias disruptivas e que, na altura, quando se começou a falar destas, quais seriam as tecnologias disruptivas, nem fazíamos ideia de qual era a aceleração, principalmente, que o AI iria ter nestes últimos anos. E, portanto, aqui claramente o AI com um foco muito grande. Mas o HPC também, que tem as suas aplicações como tratamento de dados em larga escala, até treino de modelos da AI, por exemplo, e daí a ligação entre ambos. Mas, por outro lado, e como eu dizia em relação aos desafios, qual era a forma de melhorar a adoção destas tecnologias nas empresas utilizadoras. E aqui, independentemente do setor, falou-se do setor da saúde, falamos também da indústria, da mobilidade, etc, etc. Depois disso, como é que conseguimos capacitar as pessoas para, por um lado, utilizarem melhor estas tecnologias, e aqui novamente nas empresas utilizadoras das tecnologias, mas por outro lado, como é que também conseguimos aumentar o nível de formação dos técnicos especializados para desenvolverem novas ou melhores soluções baseadas em AI e HPC. Depois, finalmente, nesta parte mais técnica, digamos, a parte do empreendedorismo. Como promover aqui o desenvolvimento de novos negócios ou até a alteração de modelos de negócio dentro de empresas que já existem, que pode ser potenciado novamente por estas duas tecnologias. E depois como é que isto tudo fecha, como é que isto tem uma lógica, acaba por ser aqui o mote do Attract, que é ligar tudo isto em rede, seja como um consórcio, que já vou explicar quem somos, seja depois para fora, para as empresas, digamos aqui os clientes desta iniciativa, seja com outros Digital Innovation Hubs a nível nacional e a nível europeu. E, portanto, destes digamos, desafios que ligam aos nossos objetivos, aparecem aqui as nossas competências. Portanto, ligar aqui, como eu dizia, o desenvolvimento de novas soluções ou a adoção dessas soluções de tecnologia, digamos, de uma iniciativa de Test Before Invest, ou seja, estas empresas testarem estas tecnologias com o nosso apoio antes de realmente investirem mais fortemente nessas tecnologias. Por outro lado, mais uma vez, a questão da formação e capacitação dos recursos humanos, o apoio ao empreendedorismo e ao financiamento dessas startups e, novamente, toda a questão de networking, quer interno, quer externo, para apoio a estas iniciativas. Vou correr brevemente aqui alguns dos serviços que nós podemos prestar, obviamente não vou passar por todos eles, os slides estão aqui, certamente também serão disponibilizados, isto também está no nosso site, que daqui a pouco já vou mostrar. Mas temos estado a falar, obviamente, de dados, dessa viabilidade de usar os dados para alguma aplicação de negócio, seja esta, há pouco o Miguel Portal também falava da maximização dos dados, ou seja, de que forma podemos utilizar esses dados para apoiar o negócio e a tomada rápida de decisão, etc, etc. E aqui alguns casos de uso que nós, como consórcio, por um lado, já estamos a trabalhar. Por outro lado, temos este background de outros projetos, resultados de projetos anteriores, esses sim um pouco mais fundamentais, mais de investigação e desenvolvimento, contrariamente aqui ao Attract, que nos leva a uma implementação mais direta no negócio. Mas claramente aqui como casos de uso temos as questões da recomendação, utilizar dados para recomendar produtos ou para clientes diretos, ou recomendação de como alterar, por exemplo, um determinado processo produtivo. A inspeção visual, muito utilizada, por exemplo, na agricultura, no agrofood, mesmo na indústria, para, por exemplo, perceber que se alguma peça tem defeito e como alterar isso. A detecção de falhas, há pouco também a Liliana falava na manutenção preditiva e aqui nós com todos estes dados conseguimos fazer essa manutenção preditiva, prever falhas e atuar antes que elas aconteçam, etc, etc. Pronto, já falamos também da previsão, a questão de vendas, previsão até de utilização de algum serviço, etc.
E aqui muito olhando para o AI. Olhando para o HPC, temos novamente aqui digamos, um paralelo com o AI. Ou seja, o HPC, por um lado, o High Performance Computing, por um lado, pode apoiar os modelos de AI a correrem em paralelo, por exemplo, e não utilizar muito menos tempo, produzirem, aliás, resultados em muito menos tempo do que num processamento normal, chamemos assim. Apoiar esses sistemas de apoio à decisão também. E um ponto que eu gosto particularmente é que leva-nos um bocadinho nas vossas empresas que desenvolvem produto. Muitas vezes temos as várias fases de prototipagem, em que experimentamos um protótipo, depois experimentamos outro, depois outro, e isto tudo em cadeia. Nós, com o HPC, conseguimos fazer e varrer um determinado número de soluções diferentes e perceber qual é a solução ótima. E aqui, obviamente, liga-nos também aos respectivos casos de uso. A simulação, principalmente para a indústria, por exemplo, é um ponto crítico. Simular um determinado processo produtivo e como o otimizar, ou como se queremos agora fazer a produção de um novo artigo, de um novo componente, como alterar o processo produtivo com o menor impacto possível, não é? Em vez de estarmos a experimentar, alterar a linha, como é que conseguimos alterar essa produção. Identificação de bottlenecks, obviamente, não é? Perceber quais são os pontos críticos em que eu estou a perder tempo na minha empresa, seja na produção, na indústria mais propriamente dita, como em processos normais digitais em qualquer setor. Falei já aqui da prototipagem e falei também já da questão de aceleração do treino de modelos de inteligência artificial. Na formação e capacitação, obviamente, temos aqui formação mais específica para uma determinada empresa, para um determinado perfil de trabalhador, seja um trabalhador até de chão de fábrica, por exemplo, ou de escritório, depende do tipo da empresa, sejam trabalhadores muitíssimo especializados já nestas áreas em que precisam de ter ali formações mais particulares, mais específicas para uma determinada competência. E aqui estamos a falar, se for algo relativamente genérico, por exemplo, em workshops de uma manhã, um dia com um espectro relativamente alargado, como já cursos de formação mais focados, com uma duração um pouco mais longa. E depois, naturalmente, perceber também aqui fazer um pouco de mentoria e de coaching a diversos profissionais, de qual é o caminho que devem seguir, quais são as tendências que estão a aparecer, etc. Em relação ao apoio a startups, falei há pouco da procura de financiamento. Realmente temos aqui várias organizações no consórcio que também têm esse trabalho interno e que o fornecem externamente. Haver aqui parcerias, nomeadamente com outras redes nacionais e europeias, no qual o Attract European Digital Innovation Hub faz parte. Portanto, esta rede europeia de DEHs é algo a que também estamos ligados. E depois perceber também questões de ética, questões regulamentares, etc. E, mais uma vez, programas de formação e mentoria. Aliás, aqui fazendo um parênteses já, um dos exemplos que posso apresentar que já estamos a implementar no mercado é um programa de pré-aceleração, olhando aqui um pouco para a mentoria, que vai acontecer no Porto primeiro e em Lisboa depois, agora no final de junho, e que depois também posso dar-vos mais detalhes sobre esse programa. Parte online, parte presencial. Outros serviços, naturalmente, poder apoiar candidaturas a determinados programas de financiamento para desenvolvimento de tecnologias, esta gestão de inovação, mais no sentido estratégico de tomada de decisão, e depois, não menos importante, a avaliação da maturidade digital. Temos aqui uma ferramenta fornecida pela Comissão Europeia em que, até de uma forma gratuita, conseguimos, e temos todo o interesse também, em ajudar as empresas a avaliarem essa maturidade digital ou de um processo, ou da própria empresa, ou de um departamento, e, portanto, também convidamos-vos a contactarem-nos, se é que é possível, para podermos fazer essa avaliação mais rápida. Olhando aqui para o consórcio, podem ver, essencialmente, nós, como o Guilherme disse, somos 24 parceiros.
e, essencialmente, organizações, entidades do sistema científico e tecnológico. E porquê? Porque nós, como universidades, politécnicos, institutos, temos projetos anteriores, conhecimento gerado nestas áreas, que agora temos, digamos, este mandato de o transferir para o mercado e de fazer com que o mercado adopte ou ajudar o mercado a adotar estas soluções. Por outro lado, mas não menos importante, temos também os collabs, portanto, os laboratórios colaborativos, que têm já esta ligação mais próxima dentro da própria organização à indústria, ao negócio e às empresas. E para fechar, e novamente, mas quase para começar, aqui as associações, naturalmente a DSPA, como uma associação que tem feito, e como líder até das atividades de networking, de disseminação e de colaboração com todo o tecido empresarial e com outras organizações, e conseguem ver que a nossa distribuição geográfica é um pouco por todo o país. Portanto, a ideia foi mesmo conseguimos cobrir geograficamente, praticamente Portugal continental todo, e assim haver uma proximidade geográfica com os potenciais clientes e até uma proximidade quase de amizade e às vezes de trabalho anterior que as pessoas que estão nas empresas já têm com algumas organizações, universidades, politécnicos, institutos, etc. E quem somos, portanto, aqui só para fechar e pôr aqui caras nos nomes daquelas organizações, temos aqui muitas caras, se calhar uma ou duas conhecidas, a começar pela minha que aqui estou, pelo Guilherme, pelo Fernando Matos, por exemplo, e aqui esta fotografia foi no nosso kick-off em meados do ano passado, quando começamos a preparar ou a começar a colocar no terreno algo que tínhamos estado a preparar nos 2 anos anteriores. Como ecossistema, nós temos uma ligação grande para começar, obviamente, à European Digital Innovation Network, do qual nós somos o ponto de contacto nacional, portanto fazemos esta ligação a todas as iniciativas europeias. Há uma ligação também muito forte, naturalmente, à infraestrutura de supercomputação e, em específico, ao Deucália, localizado na Universidade do Minho, mas também outros projetos e outros DIHs, como a Produtec, ligada à indústria, projetos ligados à supercomputação, como o EuroCC, e depois podem ver em baixo também muitos outros logos. São alguns exemplos de outras entidades com quem já colaboramos e que, aliás, já estamos a fazer algumas iniciativas, como, por exemplo, uma série de webinars com a Alemanha, em que partilhamos conteúdos, partilhamos clientes e que também, naturalmente, convido-vos a participarem. Estará disponível no nosso site ou nas nossas redes sociais, LinkedIn, etc., que também já vou partilhar daqui a pouco. Qual é a oportunidade? Só para rematar, a oportunidade aqui é as vossas empresas, as vossas organizações terem acesso ao nosso conhecimento para, junto com o vosso conhecimento de negócio, ajudarmos ajudarmos-vos a mudar o negócio, o vosso negócio, com base nestas tecnologias. Seja em AI, seja em HPC, ou seja na conjugação destas tecnologias. Porque é que está aqui o símbolo do euro? Como eu disse há pouco, o nosso mandato, o nosso financiamento como consórcio é para vos prestar este serviço. E, portanto, nós, façam um preço de mercado, façam um preço de serviços que nem existem bem no mercado porque são com base em ID anterior, nós passamos-vos um desconto até 80% aproximadamente e, portanto, realmente há aqui um valor quase irrisório a pagar por um serviço do consórcio. Este serviço do consórcio pode ser com uma entidade, como pode ser com várias entidades, dependendo das respectivas competências. E, portanto, era isto que queria partilhar convosco. Muito obrigado. Deixo só aqui os nossos contactos. Obrigado.